Olá, bom dia. Vamos para a nossa reflexão? Hoje eu quero refletir com vocês a partir de uma experiência extraordinária que eu tive. Bem, sempre pela manhã, a primeira coisa que eu faço é conversar com Deus. É algo que realmente me faz muito bem. Bom, depois que eu converso com Deus, eu leio a palavra, a Bíblia Sagrada. Mas hoje, em especial, como eu já disse a vocês, todos nós temos dificuldades, todos nós estamos enfrentando um tempo muito difícil, de muita angústia, muitos conflitos interpessoais, enfim, e também emocionais. A depressão é algo que tem, como que eu vou te dizer, é como se fosse uma epidemia. Eu tenho lidado com muita gente com depressão e até com ideação suicida, ou seja, no limiar da dor. E eu, assim como vocês, também enfrento questões, porque afinal de contas, estamos neste tempo. Tempos que, segundo a Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 24, são tempos de dores. Então, eu pedi ao Senhor, fala comigo, por favor, fala comigo, me dá um direcionamento, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Bem, então, depois que eu terminei a minha oração, eu fui ler a palavra de Deus e, surpreendentemente, Deus me levou até o livro de Jó, no capítulo 38. E sabe qual é o título? O Senhor fala. Creia-me, o Senhor fala. Então, deixa eu contextualizar um pouco com vocês a história de Jó. Jó era um homem muito bem sucedido, um homem que tinha uma família bonita, tinha um poder aquisitivo muito bom, era um homem rico na época e uma saúde, ou seja, era um homem saudável. Bem, certo dia, um dos seus servos vem correndo avisar ele que os seus 10 filhos haviam morrido. Sim, seus 10 filhos. Eles estavam juntos numa festa, provavelmente um tufão, algo desse gênero, fez com que o lugar onde eles estavam reunidos caísse e todos morreram. Enquanto esse servo chega correndo, contando para ele a história, e ele está assimilando isso que aconteceu, um outro chega e diz que todo o seu rebanho havia sido destruído. Estavam mortos. E ele fica sem entender, provavelmente perplexo diante de notícias tão terríveis. Bem, no dia seguinte, além de toda essa dor, ele é acometido de uma doença onde começou a surgir úlceras no corpo dele, ou seja, feridas. Gente, essas feridas, elas foram tomando todo o corpo, a ponto de há registros aqui no livro de Jó em que ele raspa com um caco de vidro. Imagina a dor, imagina o cheiro. As pessoas evitavam Jó pela situação em que ele estava. E muita gente, provavelmente na época, questionava: como assim? Esse homem era rico, tinha tudo e está nessa condição? E sabe o mais surpreendente? A mulher dele, acredite, a mulher dele disse para ele: Jó, abandona esse Deus e morre. Como assim? Ele olha para ela e mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento, ele diz: você é louca, mulher, você é louca. E, enfim, ele não abandona Deus. Mas contudo, gente, ele está sofrendo tanto que ele começa a questionar Deus. Porque se Deus pode todas as coisas, por que está permitindo esse sofrimento tão grande? Até que Deus vem falar com ele. Lá nesse capítulo 38, Deus então se apresenta, tem um redemoinho e Deus fala com ele, claramente, explicando quem é Deus e dizendo: quem é você, Jó? Fui eu que criei todas as coisas. Eu tenho controle absoluto sobre todas as coisas. E
aquilo que eu tenho como plano, como objetivo, se cumpre. E Deus foi falando com ele. E lá em Jó 42, está dito assim, olha que interessante, eu vou ler para vocês. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Veja isso. Então, o que o Senhor diz para mim hoje e diz para você: mantenha sua fé, fique firme, mesmo que tudo esteja desabando, o Senhor está no controle, não duvide disso. Deus é Deus do sobrenatural. E se agora estamos passando por tanta dificuldade, temos que ter claro: Deus é conosco e vamos vencer. Isso vai passar. Um forte abraço, um excelente dia.